Já a seguir, vice-versa. Vice-versa hoje com Emílio Guerreiro, do PSD, e José Guzmão, do Bloco de Esquerda. Boa noite aos dois. Emílio Guerreiro, começo por si e por estas declarações do Ministro das Finanças, que diz que não há margem de manobra para negociar com a Troika o limite do déficit, uma vez que já se percebeu também pelos números da execução orçamental ontem divulgados que não vamos chegar aos 5%, mas que o número vai ser diferente. Estamos a incumprir. Eu penso que é prematuro ainda dizer se vamos chegar ou não. O que nos mostra, de facto, é que a dificuldade é maior do que aquela que era esperada. E tem sido sempre assim, porque, de facto, o quadro de partida é muito difícil e muito complicado. E por isso é que é necessário um conjunto de esforços muito significativos de todos os portugueses. Por isso eu penso que essas contas devem-se fazer-se no final. Mas acredita que Portugal vai cumprir os 5%? No final, como sabe, também a perspectiva de chegarmos a essa meta que está contratualizada também implicava a utilização de alguns mecanismos, digamos, extraordinários. E por isso teremos que aguardar. Nós estamos em outubro, até o final do ano, ainda faltam mais de 2 meses, e eu estou convicto de que conseguiremos atingir essa meta, porque de facto, como disse, e bem, o Sr. Ministro da Finanças, não há margem. Nós temos um quadro muito rígido, enfim, que nos está imposto desde o dia 17 de maio de 2011, e que condiciona muito, de facto, a nossa soberania financeira, enquanto país, enquanto governo, enquanto nação, e que, de facto, espartilha bastante, e por isso é importantíssimo atingirmos essas metas. Ainda hoje vimos que foram transferidos 4 mil milhões, fruto, digamos, da avaliação positiva, da quinta avaliação que a Troika fez ao nosso país. Isso é importante, porque sem isso estaríamos com muitas mais dificuldades e poríamos em causa os salários, transferências, faz parte do negócio que foi feito com a Troika, ou seja, o dinheiro vem em tranches e as tranches são enviadas, são transferidas à medida que o país vai cumprindo, digamos, os critérios que definiu com os nossos credores e com os nossos financiadores, que são os mesmos neste caso. E esse está em causa, e por isso é muito importante, de facto, que consigamos atingir o objetivo que está contratualizado, sendo certo que, acho que vale a pena referir, também na mesma notícia, também é feita referência a isso, de que, graças ao esforço do Governo, e por iniciativa do próprio Governo, conseguiu-se diluir, digamos, o prazo em mais um ano. Não nas metas, não nos objetivos, mas no tempo para lá chegar. Eu penso que isso é positivo. E se isso somarmos que... Mas isso já é uma notícia que vem desde que a Troika veio cá, da quinta avaliação. Portanto, hoje apenas foi o anúncio do libertar das verbas. Mas eu também, se me permite, acho que também há um dado que é importante, que é recente e que é pouco vezes referido, é que fruto da ação do Governo junto da mesma Troika foi possível baixar o juro do próprio dinheiro que nos emprestam, o que faz com que haja uma poupança de 800 milhões só neste ano. Bem, mas a despesa também aumentou à conta do pagamento de juros. Já lá vamos, eu agora queria também... Agora imagine se não era possível baixar os juros que herdamos. A opinião de José Guzmão em relação a este limite de 5% imposto. Acha que vamos, de facto, Portugal vai atingir os 5% no final deste ano? Bom, os dados todos de execução orçamental que temos visto apontam para que essa meta não seja cumprida. Aliás, toda a execução deste programa de ajustamento tem seguido essa regra. O Governo faz determinadas previsões, se de boa fé ou de má fé não interessa agora discutir, o que interessa é que depois, quando elas são executadas, o chão está permanentemente a fugir debaixo dos pés do Governo. Isso acontece por causa dos efeitos recessivos que tem qualquer política de austeridade, que o próprio FMI já veio reconhecer que foram subestimados e que o Governo continua a subestimar. O FMI também fez elogios a Portugal quando esteve cá para a quinta avaliação da Troika e disse que Portugal era um bom aluno, estava aí pelo caminho certo. Bom, talvez valha a pena refletirmos um pouco sobre o caminho que nos está, o caminho que nos está a levar a trilhar esta estratégia do bom aluno. Todas as metas que foram traçadas pela Troika e pelo Governo para a execução orçamental em 2012 vão ser ultrapassadas. Não há nenhuma que vai ser cumprida. Nem o déficit, nem a dívida, nem o desemprego, nem os níveis de crescimento. E acha que Portugal devia tentar negociar esse limite do déficit para o final deste ano, com base nestes números e com base naquilo que conhecemos até setembro? O problema que se coloca hoje à dívida pública portuguesa já é um problema de sustentabilidade. E, portanto, negociar programas de ajustamento é obviamente importante, nomeadamente para inverter a lógica do programa de ajustamento. Não é possível um país, nas circunstâncias em que está Portugal, conseguir um ajustamento orçamental sem ter crescimento económico. Esse é o problema do programa de ajustamento que está a ser posto em prática. A recessão económica provoca uma quebra das receitas fiscais, 4,9%
até setembro deste ano, em 2012, e provoca também o aumento de despesa social que está associada às consequências económicas e sociais da recessão económica. E, portanto, a única política que pode resolver os problemas das contas públicas em Portugal é uma política de crescimento, ou seja, uma política diametralmente oposta àquela que está a ser posta em prática com o memorando. Mas isso implica, no ponto a que chegou a dívida pública portuguesa, no ponto a que este governo trouxe a dívida pública portuguesa, isto exige uma reestruturação da dívida com os nossos credores, porque nós atingimos... Os juros, como sabe, têm baixado. Pegando naquilo que o Emílio Guerreiro tinha dito há pouco, os juros... E as avaliações têm sido positivas. Os juros da dívida, nós estamos a pagá-los a um valor mais baixo do que aquilo que inicialmente começámos a pagar. Está a falar do mercado secundário ou desta operação a que se referiu? Não. Estamos a falar do mercado secundário também, porque esta operação, os juros continuam a ser pagos... A quantidade de títulos que são transacionados no mercado secundário é muito pouco relevante do ponto de vista do montante global da dívida pública. São 800 milhões, não altera 800 milhões que se poupam este ano. Não altera o serviço da dívida. O que acontece no mercado secundário tem a ver com percepções que flutuam. Na sua opinião, o que devia dos acontecer mercados financeiros. o que devia acontecer é que este valor que nos está a ser emprestado, adiantado pela Troika, devia ser pago a juros mais baixos. É isso. A reestruturação da dívida implica mexer em vários instrumentos. Implica mexer nos juros da dívida pública e implica mexer em montantes. Repare que, neste momento, a dívida já ascendeu a 117,5% do PIB, ou seja, está prestes a atingir o patamar que o próprio FMI aponta como o nível de sustentabilidade de uma dívida pública. E esta é, do nosso ponto de vista, uma sobreestimação daquilo que é possível um país pagar. E, portanto, o problema que se coloca hoje a Portugal e que se coloca a outras economias periféricas é a reestruturação dos montantes da dívida pública, porque esta dívida, nos termos em que ela evoluiu até hoje, e isto poderia ter sido evitado se a operação da reestruturação da dívida tivesse sido feita mais cedo, não são pura e simplesmente sustentáveis. E, portanto, hoje a reestrutturação da dívida implica uma alteração dos montantes. E a reestrutturação da dívida vai acontecer. Pedir também a opinião do Emílio Guerreiro. Emílio, é possível pedir essa reestruturação do pagamento da dívida? O que eu acho que é fantástico digamos, e é verdade aquilo que José Guzmão diz, é que nós temos um problema enorme com a dívida. Agora, o que eu não posso concordar é que foi a dívida que este governo criou em 15 meses. Houve um governo que em 6 anos duplicou a dívida, não é? E que foi o governo que teve a necessidade de 17 de maio firmar um acordo com estas entidades que hoje em dia nos estão a ajudar a sair daqui, porque as dívidas têm que se pagar. A questão é esta, quer dizer... O governo foi firmado, mas teve a concordância do PSD. O CDS atualmente... Por uma questão de emergência nacional, como é óbvio. Agora imaginemos se os principais partidos não se tivessem envolvido neste compromisso, que credibilidade é que o país tinha. Porque essa credibilidade que hoje tem permite, de facto, poupar 800 milhões de euros nos juros. É isto que nós estamos a falar. Agora, já aconteceu, está a acontecer fruto exatamente dessa credibilização que o governo conseguiu junto dos credores. E por isso, quer dizer, sendo de facto o principal problema que este país tem, que é a dívida, que é uma herança pesadíssima com que todos nós temos que lidar, e temos, sobretudo, ter a noção de que as dívidas são para pagar. As dívidas do país, assim como as nossas. Alargando um pouco aquilo que foi dito hoje, durante muitas horas, na Assembleia da República, durante a audição ao Ministro das Finanças, ouvimos Miguel Frasquilho dizer que o PSD, obviamente, viabiliza este orçamento e não é o orçamento da ideologia do partido, ou seja, da base do partido. O que se nota em alguns deputados, quer do PSD, quer do CDS, é que vão votar este orçamento, vão fazer passar este orçamento, mas deixe-me perguntar-lhe, de uma forma resignada? Não, é de uma forma muito pragmática e realista, porque este orçamento é o que neste momento serve os interesses do país. Porque é aquele que faz face exatamente aos grandes desafios que o país tem. É aquele que procura dar resposta ao enorme problema que é a dívida, como já falamos aqui, e que ao mesmo tempo procura exatamente dar a resposta aos problemas mais emergentes. E por isso é que este orçamento contempla um reforço do plano de emergência social, que passa de 600 milhões para 851 milhões. De qualquer forma, esse plano de emergência, nós já vamos falar com ele mais em pormenor também. A ação social aumenta 140 milhões de euros neste orçamento. Ou seja, num cenário extremamente difícil... Mas a ação social não considera que aumenta também porque se prevê que o desemprego e os números de desemprego aumentem também muito e que seja preciso depois também pagar subsídios. Mas estão-se a encontrar mecanismos para tentar exatamente ajudar e corresponder às necessidades daqueles que passam por maiores dificuldades.
questão do subsídio de desemprego. E isso, de facto, é de realçar e é preciso, de facto, e vale a pena frisar, porque demonstra claramente a grande preocupação social que quer o orçamento que estamos a executar, o 2012 teve e tem, e o 2013, ou seja, porque num cenário de apenas, que é aquilo que normalmente é dito, que é de cortes, isto não aconteceria então. Mas ontem o Ministro da Solidariedade, pegando não é? então neste tema, o Ministério da Solidariedade e Segurança Social anunciou que tinham que se fazer cortes em determinado das prestações sociais, concretamente o subsídio social de desemprego, o rendimento social de inserção, e hoje o Ministro, já o ouvimos esta noite, dizer que afinal há áreas onde não vão ser efetuados Sim, é um tema que está a ser discutido na Constituição Social. E que a Constituição Social terá uma palavra a dizer. Minha pergunta é esta: há um recuo do Ministro perante aquilo que os partidos da oposição chamam de insensibilidade social? Eu tenho alguma dificuldade em catalogar as coisas todas como recuso ou como avanço, porque eu acho que as coisas devem acontecer fruto do diálogo social, quer dizer, isto são matérias que andam em discussão na Constituição Social, e eu acho positivo quando as coisas vão sendo afinadas ao encontro daquilo que são os interesses dos parceiros. Mas há uma era realidade. mais importante ouvir primeiro os parceiros e depois anunciar os cortes. Estamos aqui novamente nos problemas de forma e eu, de facto, tenho alguma dificuldade em falar isso. Mas há uma realidade que consta na medida, no ponto 1.30 do item da Política Orçamental de 2013, do Memorando de Entendimento da versão original de 17 de maio de 2011, que diz assim: adicionalmente, o Governo alargará o uso da condição de recurso nos apoios sociais e direcionará melhor o esforço de apoio social no sentido de obter uma redução nas despesas sociais de pelo menos 350 milhões de euros. Por isso, esta meta, este objetivo, esta redução tem que ser cumprida. E não foi fechada pelo governo do PSD, foi fechada pelo governo anterior. Mas, mais uma vez, nos esforço de credibilização, que é necessário para que, de facto, os juros continuem a baixar e consigamos poupar, como se conseguiu agora, 800 milhões que permitem financiar o plano de emergência social, os apoios sociais e a economia, com um pacote vasto que pode alavancar a nossa economia em 2013, num pacote que foi anunciado, enfim, a semana passada, até aos 5 mil milhões, diretamente dirigido à economia transacionável, às indústrias que transacionam, que fazem coisas. Já vamos aí, porque senão misturamos os temas, claro. E eu gostava de ouvir. As coisas são todas muito ligadas. Estão todas também muito ligadas, eu sei que estão. É difícil. José Guzmão, em relação a estas medidas ontem anunciadas e hoje já anunciadas de forma diferente, ou seja, vai haver negociação com os parceiros sociais e, afinal, o subsídio de desemprego não sofrerá os cortes que foram ontem anunciados. Do mal ou menos? Bom, vamos ver o que é que acontece, porque há duas coisas que convém ter em conta. Em primeiro lugar, as medidas que são apresentadas do ponto de vista das prestações sociais batem todos os recordes e ultrapassam todos os limites da decência que ainda restavam na política deste Governo. Aliás, convém dizer, é muito interessante o discurso que o Governo tem hoje em relação à questão da dívida e em relação à relação com os nossos credores, porque temos um Governo que é muito honrado com os seus credores, mas muito pouco honrado com os portugueses. Prometeu que não iria aumentar os impostos e promove o maior aumento de impostos na história da nossa democracia, prometeu que a austeridade não iria afetar os mais desfavorecidos e as prestações que neste momento estamos a discutir, o complemento solidário para idosos, o limite mínimo do subsídio de desemprego, o subsídio para idosos dependentes, ou seja, pessoas que precisam de apoio de terceiros para conseguir fazer o seu dia-a-dia, estamos a falar de prestações de subsistência que vão ser cortadas neste momento. E a concertação social não é razão para ficarmos muito descansados por duas razões. Em primeiro lugar, este Governo já violou acordos de concertação social, nomeadamente o último, como foi denunciado pelas próprias centrais sindicais que o assinaram. Em segundo lugar, o FMI já exigiu junto do Governo um plano B para o caso do cenário macroeconómico do Orçamento de em Estado. relação à concertação social, não considera que a concertação social tem peso concretamente quando consegue alterar os pressupostos em relação à TSU e àquilo que tinha sido anunciado e depois das reuniões que acabou por não ser? Bom, na questão da TSU teve peso a pressão da sociedade inteira, incluindo a concertação social, inclusive os próprios empresários que a medida visava teoricamente. Os patrões também fazem parte da concertação social. Mas foi uma mobilização um bocadinho diferente daquela a que estamos habituados. E, sobretudo, contribuiu para isso o completo absurdo da medida. De qualquer forma, nós não desvalorizamos a importância da concertação social. Nós achamos é que este Governo não tem nenhum respeito pela concertação social, já violou os acordos que fez em concertação social poucos meses depois de os ter assinado e voltará a fazê-lo se for necessário. E a questão é que o FMI pediu um plano B para a possibilidade
das metas, por exemplo, do ponto de vista do crescimento económico e do ajustamento orçamental, com este orçamento não se concretizarem. E elas não se vão concretamente concretizar. em relação a este ponto que o Abílio Correia leu e que está de facto no memorando que foi assinado com a Troika, a sua opinião é de que já se devia ter olhado para isto com outros olhos e tentado perceber se era possível chegar a estes números ou se devia então aqui, concretamente nesta situação, ter-se renegociado? O problema é o memorando da Troika, como nós já dissemos várias vezes, precisa de renegociação, mas não estamos a falar de alterações de pormenores. Estamos a falar da lógica do programa. O Ministro das Finanças disse ali no noticiário que não acha que o empobrecimento possa alguma vez ser, já não me lembro qual é que era o adjetivo que foi utilizado. Mas essa era a estratégia deste governo. O Dr. Passos Coelho disse-o com todas as letras. Só saímos desta crise empobrecendo. E essa é a lógica do memorando da Troika e é essa a lógica que este governo está a levar à prática. E, portanto, as alíneas do memorando que o PSD... Mas acredita que se falou em empobrecimento para as pessoas com menos recursos, independentemente das medidas que têm vindo a ser... Falou para o conjunto do país, ou seja, a lógica do ajustamento deste programa, do memorando da Troika, que o PSD subscreve, é uma lógica de recessão económica e de ajustamento através da recessão económica. E o ano 2012 é o maior testemunho que a economia poderia prestar ao PSD da tragédia que é essa estratégia. Aliás, o que se vê é que o Dr. Vítor Gaspar diz que aprendeu com as lições de 2012, mas não aprendeu nada. Depois do fracasso da estratégia orçamental em 2012, o que o Governo vai fazer é mais do mesmo, mas com mais intensidade ainda. Emílio. Não é verdade. Eu queria só esclarecer o que o Ministro das Finanças hoje disse. Foi numa resposta exatamente a um deputado da oposição, dizendo claramente que a questão de que a matriz do empobrecimento não consta, como não podia constar, da proposta do Orçamento de Estado. E por isso, ou seja, desmentindo categoricamente que alguma vez, e que se isso fosse possível, ser o leitmotiv de qualquer Orçamento de Estado. Agora, o que eu me parece que é importante dizer é que, de facto, relativamente aos 350 milhões, que é um objetivo que está afirmado pelo governo anterior, enfim, com a concordância do PSD e do CDS na altura, partidos da oposição, para credibilizar exatamente o país junto dos credores, é sempre importante recordar isto, há outras formas engenhosas, chamemos-lhe assim, onde podemos, de facto, resolver problemas que existem. Como, por exemplo? Como, por exemplo, não existia um plano de emergência social e existe. Ou seja, alocou-se em 2012 600 milhões de euros para apoiar as pessoas mais favorecidas. Em função daquilo que foi possível libertar dos poucos recursos que o país tem, para 2013 há um reforço em mais de 251 milhões. Aumentou-se os apoios à ação social escolar em 140 milhões para 2013. Ou seja, há novidades. Mas também há muito mais portugueses a precisarem de apoios sociais do que precisavam ano passado ou há 2 anos. Os trabalhadores que recibe o governo nunca tiveram direito a subsídio de desemprego e com este governo para o ano vão ter. Os pequenos comerciantes, pequenos industriais, de pequenos negócios que não tinham direito ao subsídio de desemprego vão passar a ter. Eu acho que isto é consciência social e é exatamente uma forma inteligente de ajudar quem precisa, contornando alguns partilhos que existem. Então, porque se fôssemos a medir só que é necessário fazer o corte, das despesas sociais, estas questões não vinham para cima da mesa nem eram tomadas. Estes valores de que falamos são valores para as pessoas poderem subsistir, sobreviver, se assim se pode dizer. Nós estamos a falar das prestações sociais. São prestações sociais. E para uma outra medida, não são valores para as pessoas governo poderem viver e consumir e fazer a crescer a economia. Isso era outra parte que estava a falar há bocadinho. Onde há, de facto, um programa vasto de alavancagem, quer a partir de 1.000 milhões de Ucrânia, que já foi anunciado, quer ainda outras medidas também, que poderão ter um efeito potenciar. Não é? Não só virem as verbas para empresas e para mas as empresas é que geram o emprego, não é? As empresas é que geram, de facto, as exportações e por isso nós temos que apostar por aí, que é o nosso caminho. E eu também acho, enfim, alguma graça, sem ter graça nenhuma, a forma como se diminui o equilíbrio da nossa balança. Quer dizer, ou seja, neste momento as exportações são um fator importante e ninguém valoriza. Diminui-se as importações e é tudo mal porque fomos nós que deixamos de comprar e deixamos de importar. Não é só isso. Há aqui um binómio que é preciso ter em conta e que é positivo. Quando um país começa a exportar mais do que importar, eu acho que isso é fundamental para todos os equilíbrios e para criar riqueza. E por isso o caminho é um bocado esse. Mas repare, quer dizer, este governo encontrou uma situação onde as pensões mínimas estavam congeladas perante o governo. Foram descongeladas. E mesmo para 2013 está previsto um aumento que compensa o eventual corte que venha a existir na prestação que estávamos a falar há um bocado, enfim, na prestação complementar de apoio aos idosos. É superior ao corte.
E por isso, quer dizer, há todo este balanço que é necessário fazer e que demonstra claramente que o Governo está muito empenhado, de facto, em resolver os problemas estruturais, que têm a ver com a dívida, têm a ver com a diminuição da despesa, com aquilo que é necessário fazer no Estado e, ao mesmo tempo, no relançamento da economia, porque só por aí, de facto, é que conseguiremos. José Guzmão, consegue-se ir por aqui e relançar a economia em Portugal? Bom, Muito rapidamente. Este governo está a ganhar alguns tiques do governo de Sócrates e um deles é o milagre da multiplicação dos programas. O problema é que a economia não se compadece com siglas. Funciona de acordo com indicadores que são fundamentais e que neste governo e que neste cenário macroeconómico pura e simplesmente não batem certo uns com os outros. Deixe-me perguntar-lhe concretamente, a simplificação das regras do CREN, por exemplo, para Portugal, pode ajudar a pelo menos não enterrar tanto... O problema da economia portuguesa é um problema de procura. É um problema de procura. Quando a variável fundamental para a derrapagem orçamental do ano 2012 foi o consumo privado. E foi o consumo privado por uma razão muito simples, porque o Governo atacou os rendimentos do trabalho e os rendimentos das pensões, que são o principal motor do consumo privado e do conjunto da economia portuguesa. E, portanto, com isto, não se faz milagres, quaisquer que sejam os programas. Aliás, é grotesco o cenário macroeconómico que o Governo apresenta, em que estima em 2,2% a contração do consumo privado, quando ao mesmo tempo, quando os salários estão a cair cerca de 3,6% em valores nominais e o próprio Governo prevê uma redução do emprego, ou seja, da população que tem salários, e quando existe um choque fiscal de 3,4%, ou seja, o rendimento disponível vai crescer em valores muito superiores à estimativa do Governo para o consumo privado. Muito bem, o nosso tempo está mesmo a acabar. Agradeço aos dois a presença esta noite no Vice-Versa. Muito boa noite.